Nós temos aí 200 anos da independência do Brasil, a serem completados aí em setembro. E no meio disso tudo, ao mesmo tempo, nós não nos reconhecemos e tivemos vários momentos históricos que se apresentaram como a independência do Brasil. Aquele sentimento de agora vai, agora vai. Ele não é um sentimento contemporâneo, é um estado de permanência, como se o Brasil vivesse, eu gosto de dizer, o mito de Sísifo, dentro daquela ideia de carrega a pedra, chega até o final, volte e traga de novo. É como se nós vivêssemos esse processo histórico de eterno retorno, de uma tristeza ufana, a espera do nosso rei Sebastião, a ideia de que agora as coisas darão certo, mas ao mesmo tempo você vive o estado de realidade e percebe que não estão dando tanto assim. Enfim, esse tipo de relação é um drama. Então, um país que tem tantas constituições, tantos golpes, tantas reconfigurações políticas, você naturalmente vai viver essa desarticulação social do cidadão dito comum. É muito difícil que na escola, por exemplo, com tantos processos dissonantes, o aluno consiga entender a história brasileira como um elemento que o vincule no sentido mais singular da identidade. É difícil. A história brasileira também não é ensinada com sabor. Não é? É uma coisa meio decoreba, assim, ninguém presta atenção. E os feriados, o Dia da Bandeira, eu te falei na outra live que eu sou da uma geração que cantou o hino da bandeira. Na minha escola normal lá de Juiz de Fora, a gente cantava o hino da bandeira, mas a gente tinha aula de música. Aí corta a aula de música, aí corta o hino da bandeira, aí corta a referência à bandeira, e vira um feriado qualquer. É tudo assim, entendeu? É tudo esculhambado. É uma esculhambação monumental. Eu fico impressionada. Você quer ver um negócio? Eu não sou uma pessoa... Eu conheci e gostava de vê-lo falar, mas não sou exatamente uma pessoa brisolista. Mas o Brizola fez 100 anos, anteontem, ou há 2 ou 3 dias. Faria 100 anos. Eu não vi ninguém do PDT se manifestou. O homem fundou um partido, o homem foi governador do Rio Grande do Sul. Eu vi uma ou outra amiga minha, que era brisolista em 82, falar, eu continuo brisolista no Facebook, entendeu? Mas não vi nenhuma referência a um cara que foi um líder de várias pessoas. As pessoas eram fanáticas, eram tão fanáticas quanto... Hoje elas estão brigando pelo Lula e pelo Bolsonaro. Elas brigaram pelo Brizola em 82, 83, violentamente no meio da rua. Apedrejavam equipes da TV Globo. Eu estava na TV Globo na época. Eu sei, me lembro perfeitamente, entendeu, disso. E hoje, sabe, 82 foi outro dia mesmo, tem 38 anos. E a presença sim. Não, ele criou os CIEPs, pelo menos alguém devia dizer, olha, ele inventou os CIEPs junto com Darcy Ribeiro. Você pode gostar ou não gostar do Brizola, não importa, entendeu? Ele fez uma coisa, ele foi um líder daquele grupo. Ele tinha pessoas fanáticas por ele. E ninguém lembra, passou assim. Eu vi, juro a você, eu vi no Facebook dessa amiga minha que continua brisolista até hoje, mora na Flórida, para você ter uma ideia de como é que é o lance. Aí eu me toquei, nossa, o Brizola faria 100 anos. Aí fui para o Google e faria mesmo. Eu duvidei até. Porque ela sempre foi brisolista, eu falei, só ela que lembra disso, né? Eu fui lá pesquisar e era verdade. Ninguém lembra, ninguém fala nada, passa tudo batido, né? A gente só se importa com hoje, né? E com a eleição, claro, de 2022. Então, está desde 2019, do 1º de janeiro de 2019, que está se falando na eleição de 2022 como se fosse amanhã, né? Então, isso vai passar também, porque tudo aqui é assim... E a presença histórica do Brizola, para o bem e para o mal, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, é uma presença ainda viva. Você vai do sambódromo à campanha da legalidade, pegando aqui referências aos 2 estados. Então, eu também senti, Leda, que, inclusive na figura de Brizola, mais contemporânea, muito vinculada
a esquerda brasileira, inclusive na figura de Brizola, eu senti esse silêncio. Eu senti essa ausência Não de é recuperação. estranho? Com certeza. Foi estranho. E que mostra que esse drama na relação patrimonial e no campo da memória, ele não é um discurso meramente conservador, reacionário, não. Não. Esse drama ele se acentua e se alastra dentro das classificações mais plurais da sociedade brasileira. Então, São Borja, por exemplo, que é a cidade que o Brizola... É a cidade do Jango também. O Brizola também era de São Borja? São Borja, cunhado do próprio Brizola. Cunhado não é parente. Exato. E aí você tem a cidade também do Getúlio Vargas. Eu revisitei São Borja agora, em 2020. E você tem ali uma tentativa municipal, mas nós estamos falando de uma cidade menor no Rio Grande do Sul, localizada na fronteira, de tentar manter esse vínculo vivo. Mas, assim, são situações locais, pontuais, que no todo não conseguem chegar no dígito brasileiro médio. Aí você disse que a história, muitas vezes, ela é ensinada sem gosto, sem sabor, né? E eu me alinho com essa perspectiva também, de que muitas vezes a história brasileira ela é ensinada sempre ou como apenas uma relação de poder, apenas de uma maneira dicotômica, maniqueísta. Aí você tem traços que são sempre ridicularizados, não que necessariamente não tenham acontecido. Dom Pedro I, ao que tudo indica, de fato ele se sentiu muito mal no momento do grito do Ipiranga. Mas a independência do Brasil ela não se restringe ao grito ou à dor de barriga de Dom Pedro I. Você tem um processo político complexo, Leda, uma tradição de discussões, de debates, nem sempre pacífica, até o Brasil ser de fato consolidado na sua independência. Esses elementos que mostram a grandeza política desse feito, que imaginemos aqui, só para pegar um exemplo, você tem o herdeiro da colônia proclamando a independência dessa colônia. Isso é algo assim sui generis. Poderia tranquilamente ser apresentado com esses elementos, ora mais anedóticos, ora mais complexos, que engrandecem o feito também, dessa forma. Como o ser humano de fato ele é. O ser humano ele não é necessariamente a esfinge perfeita e imaculada. O ser humano é formado por um conjunto de somas e que você vai encontrar várias circunstâncias, muitas vezes. Dentro desse, muitas vezes, você vai encontrar em muitas figuras várias passagens bonitas, etc. A Marquesa de Santos, Leda, sempre reconhecida por muitos como amante de Dom Pedro I. Mas e a Marquesa de Santos, que morreu cuidando de órfãos? Essa não aparece. Essa... Você, dependendo do caso, você nunca ouviu falar. O general Osório, que na Batalha do Avaí tomou um tiro no maxilar e seguiu na guerra. Você tem general Osório, uma figura militar brasileira quase que mitológica, tratado dessa maneira ainda em vida. Quantas vezes nós já assistimos filmes sobre o general Osório? Eu, particularmente, não conheço nenhum. Um grande filme que não precisa ser um filme ufanista e real, nada disso, mas um grande filme sobre a Guerra do Paraguai, mostrando triunfos e dramas. Não temos. Um grande filme sobre o Joaquim Nabuco. Leda, o Joaquim Nabuco, ele menino, ele tinha 8 anos. Ele estava sentado no engenho do Maçangana, vem um escravo de outro engenho e pede para ser acolhido. O Joaquim Nabuco escreveu isso na sua autobiografia, que aquele momento foi decisivo para a sua transformação de vida. Veja que história que tem um roteiro maravilhoso. E tem um sabor, né? Olha aí. E você não tem um grande filme sobre o Joaquim Nabuco. Você não tem um grande filme sobre o Barão do Rio Branco, o homem que conseguiu consolidar as fronteiras nacionais sem guerra. Você não tem o filme, você não tem documentário. O Brasil não faz documentário. Nem a família do Joaquim Nabuco, por exemplo, que é uma família rica, que existe até hoje, que, né, multiplicou-se. Eu, por exemplo, sei da Marquesa de Santos, porque em Juiz de Fora, no Museu Mariano Procópio, lá na minha cidade, tem correspondência da Marquesa de Santos. Então, você vê o quadro do tal, que está lá preservado, e em Juiz de Fora se cuidou. Eu conheci o Itamar Franco, foi prefeito de Juiz de Fora, e ele tinha como secretário de Educação
um professor muito interessante que depois foi ministro da Educação dele, que não conseguiu fazer um trabalho como deveria, porque ele me explicou na época que era por conta das... Já era o segundo, terceiro e quarto escalão do Ministério da Educação já era todo dominado. Então, não adiantava o ministro querer fazer coisas, entendeu? Era o professor Murilo Ingel, que era um professor de história brilhante, foi meu professor, maravilhoso. E tinha um departamento de cultura em Juiz de Fora que cuidava muito do Museu Mariano Procópio. E ainda cuida até hoje. A gente tem historiadores lá que se envolvem, que se recuperam o museu, que, bom, mas vive caindo aos pedaços, claro. Aí consegue uma verbinha, aí vai lá, conserta um pedaço. É aquela luta eterna, entendeu? Mas há quem lute em cidades menores, né? Mas pela história como um todo, por exemplo, isso que você falou do Rio de Janeiro, do Getúlio, do Capete, é uma tristeza isso. Não é? Porque é muito mais do que uma... É a história do Rio, né? E eu o falo Rio muito, tão sofrido, tão abandonado. eu falo muito para os meus alunos assim que, independentemente se você gosta ou não daquela figura histórica, seja o Getúlio, seja o Brizola, seja o Deodoro da Fonseca, seja Dom Pedro II, seja a Princesa Isabel, independentemente se você gosta ou não, o passado é algo inescapável na condição humana. Todos nós temos um passado. Eu hoje, por exemplo, estou vivendo a transição. Amanhã minha filha mais velha, que fará 2 anos, ela já tem o seu passado, mesmo sendo uma criança de 2 anos. Então, o passado é uma condição humana inescapável. Então, preservá-lo não significa legitimá-lo. Então, preservá-lo é ter um sinal de reconhecimento, é ter um sinal de explicação histórica, de onde viemos, por quais caminhos passamos, Claro. o que não queremos repetir. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!